bem-vindos ao 29º programa O Espiritismo Esclarece e o 9º do projeto Parábolas de Jesus. E hoje com a presença de nossas queridas amigas Amanda Barcelos e Fernanda Silva, que retornam ao programa para mais uma participação, compondo agora uma nova dupla e mais uma interessante análise acerca de uma das excelsas parábolas do Cristo. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola do credor incompassivo. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas.
Então, estamos de volta e já com nossas convidadas do programa de hoje, às quais quero de imediato dar as boas-vindas. Assim, sejam muito bem-vindas de volta ao programa, queridas Amanda Barcelos e Fernanda Silva. Estávamos com saudades de suas presenças e colaborações neste projeto que a cada sábado nos encanta e motiva. E como de praxe, antes de iniciarmos nossos comentários, convidamos os internautas a compartilharem conosco de um rápido momento de prece, elevando assim os pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos para que nos inspire, nos intuam, a fim de que possamos, durante o programa, sermos instrumentos efetivamente úteis no cumprimento de nossa proposta, que é de trazer luz e ampliar o entendimento acerca das excelsas parábolas do Mestre Jesus. Então, queridos amigos da espiritualidade, se conosco. Gratidão. E vamos ao trabalho. Apenas repassando rapidamente nossa normativa funcional aos internautas e convidadas. O programa é desenvolvido em 3 blocos com 5 minutos para cada uma expor seus argumentos acerca do tema do programa. E nosso tema de hoje, como anunciado, a parábola do credor incompassível, e que assistimos sua apresentação logo no começo em um belo vídeo. É uma parábola forte, profunda e que, por certo, atinge cada um de nós, pois que trata do perdão integral, atitude nobre que bem poucos verdadeiramente já aprenderam. Portanto, sem mais delongas, passo inicialmente a você, Amanda Barcelo, para que possamos ouvir suas primeiras impressões. 5 minutos, Amanda. Bom, obrigada, Livelton. Boa noite a todos. Essa parábola, quando eu vi na escala que tinha caído ela para ser no dia que eu fosse falar, eu vi, bom, essa parábola, ela é aquela que Jesus vem nos dar aquele tapa de luva, que a gente pode até fazer de conta que não é com a gente. Como ele fala por parábolas, a gente pode sempre fazer de conta que, não, isso aí ele está falando sobre outras pessoas. A gente sabe que é da gente, é com a gente. É o nosso comportamento com os nossos irmãos. Essa parábola, ela encontra com aquela parte do Evangelho que fala do nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Porque quando o servo vai e se ajoelha com uma dívida gigante e ninguém pergunta a ele como foi que contraiu aquela dívida enorme. Como foi, o que aconteceu, o que ele foi desregrado, por que aquilo aconteceu. É dita a pena dele, ele pede perdão, ele pede clemência ao credor dele, e o credor dele, sem fazer nenhuma outra pergunta, diz: ok, tudo bem, eu te perdoo. E aí ele vai lá, ele sai. E gente que é espírita, a gente está acostumado que quando a gente sai do centro espírita, a gente está irradiando luz. A gente sai luminoso de dentro do centro espírita, né? A gente vai, a gente só tem amor para dar para o mundo, porque a gente foi banhado por uma energia enorme. E a gente sabe que quando Jesus se referiu ao servo, e ao credor do servo, ele estava dizendo que o credor do servo era Deus. Então vamos imaginar a gente sendo banhado pela energia, assim, olha, de um ser completamente iluminado. A gente recebe toda aquela luz, a gente se banha naquilo, a gente sai assim, muito melhor do que o que a gente é. E aí quando ele chega lá fora, ele vai e ele faz exatamente o contrário do que fizeram com ele.
aí aquela coisa, meu filho, fica difícil te defender, sabe? Porque essa é a hora que Jesus olha e diz, meu Deus, por que, pai? Eu tentei, eu disse, eu ensinei, mas lá vai a criatura fazer a mesma coisa de novo. Então a gente tem muita facilidade de pedir perdão pelos nossos erros, mas como a gente olha os nossos credores? Como a gente trata os nossos credores? Eu não estou pagando de alecrim dourado aqui. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu não estava aqui. Nenhum de nós é. Mas essa parábola traz aquele pensamento do ok, acho que eu preciso aprender mais alguma coisa aqui, né? Porque se a gente acha que não tem nada a aprender com essa parábola, aí é que a gente tem. E quando a gente não admite que tem um problema, aí é que ele está mais latente. E nós, como trabalhadores do apoio fraterno, a gente conhece o ciclo. E a gente sabe que um dos ciclos é a negação. Então, quando a gente admite que a gente tem um problema, a gente já está dando um passo. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer só aquela parada, assim, sabe? Para que a gente olhe para essa parábola sem um dedo apontado para o outro, com o dedo bem apontado para a gente. Com o dedo bem apontado para quem a gente pode mudar. E para quem essa parábola realmente pode mudar. Obrigada. Interessante a abordagem, Amanda. Muito obrigado. Sem dúvida é uma parábola fascinante e pareceu-nos bastante significativa para você, como por certo a muitos de nossos internautas. Estou curioso para ouvir mais de teus argumentos. Ótimo começo. Passamos agora a nossa querida Fernanda Silva para suas primeiras considerações. É com você, Fernanda, 5 minutinhos. Boa noite, Arivelto. Boa noite, Amanda. Boa noite, internautas. Que coisa boa estarmos juntos aqui novamente para falarmos dos ensinamentos do Cristo, com essa parábola riquíssima. Eu me atenho a essa parábola no sentido de que a função do credor e da dívida, né? E como tem valores nessa dívida aí, né? Valores monetários. Esses valores monetários, como naquela época do Cristo e como muito agora ainda, nós temos aquele peso das coisas, né? Se fala muito em materialismo, se fala muito em valores, porque é assim que o povo, que ainda a humanidade pesa, e pesam as medidas. Só que não é um valor monetário, isso são os nossos valores. A questão do credor, quando ali, no primeiro momento, que Pedro pergunta a Jesus, mas aquela pessoa me calunia, fala mal de mim e eu tenho que ser bom, eu necessito ser bom. E aí o Cristo diz, né, que não são 7 vezes que tu deve perdoar ou desculpar, mas 70 vezes 7, no sentido que é uma questão de sempre tentar a reconciliação, sempre tentar a possibilidade de reconciliação. Então isso nunca foi uma questão de valores monetários, sempre foi uma questão de convivência, de convívio, de aceitação do outro, a minha aceitação. Quando no primeiro momento ali o credor, que é o Pai, né, o nosso Pai Celestial, e chega para o filho, olha meu filho, tem essas questões. E aí estas questões, quando ele fala para nós isso, são as leis divinas
tocando na nossa consciência, tocando no nosso íntimo, tocando nos nossos corações, que nós fizemos algo errado. E quando ele reconhece que realmente tem a dívida, o que ele faz? Ele dá as coisas mais preciosas que ele tem. Ele quer pagar a dívida. Só que ele pensa que são as pessoas, as coisas, porque igualmente como nós fazíamos antes, né, para agradar os deuses, nós fazíamos oferendas, nós, na época do Cristo, né, tinham os sacrifícios dos animais, tinha toda a questão de alimento, e nesse sacrifício dele, porque ele reconhece que ele está devendo. Ele não tem um monetário, ele entendeu isso, se nós formos profundo dessa parábola. Então ele diz, não, então vende a mim. Olha, ele está negando a liberdade, o livre-arbítrio, porque ele é uma pessoa livre. Ele também, como naquela época a mulher, os filhos, a casa era posse masculina, ele então vende as minhas coisas mais preciosas, que é a minha família, eu, minha mulher, meus filhos, para pagar essa dívida. Uns podem achar que é egoísmo, né? Por que ele não fala só eu e deixa minha família? Não, é porque tem essa questão do dar, do agradar daquela época, que hoje nós já entendemos, alguns, né, já entendem que aquele sacrifício mais agradável a Deus são as nossas questões íntimas ainda a ser reformulada, que nós temos que melhorar as nossas peculiaridades, os nossos vícios e fazer uma boa ação. E é por este caminho, Arivelto e Amanda e queridos internautas, que eu vou permear a nossa conversa, o nosso estudo dessa parábola. Obrigada. Gratidão, Fernanda. Ótima abordagem inicial também, trazendo a questão comportamental dos personagens perante o merecimento do perdão. Também quero muito ouvir o desenvolver de tuas ideias. Finalizamos assim nosso primeiro bloco com ótimas participações de nossas duas convidadas. Passemos então ao nosso segundo bloco, em que ambas poderão ampliar suas considerações iniciais. Voltamos a você, Amanda Barcelos, mais 5 minutos. Bom, uma coisa que sempre que a gente fala sobre perdoar ou sobre qualquer coisa nesse sentido, os nossos sentimentos para com coisas que nos foram feitas, ele sempre, a pessoa normalmente nos fala, mas eu não consigo esquecer. Não adianta, eu não consigo esquecer. Quando eu falo assim é porque me lembra minha mãe, a dona Vera fala muito isso. Mas a questão é que ninguém está falando em amnésia. Como espíritas, a gente sabe que as coisas que a gente aprende, ficam no nosso espírito. A gente nunca esquece nada completamente. Nada, nem que a gente viveu em várias outras encarnações, a gente esquece completamente. Porque se a gente esquecesse as coisas, a gente não aprenderia com elas. As coisas que nos doem, que nos machucam, são coisas que a gente precisa resolver primeiro com a gente, né? E coisas que a gente precisa entender por que nos machuca, por que o outro consegue nos ferir. Porque quando a gente sente qualquer coisa de mal pelo outro, ou que a gente não tem aquele sentimento, porque o sentimento de não perdoar, a falta do perdão, a gente sabe como aquilo dói, porque é uma raiva, é uma mágoa, é uma tristeza, dificilmente é um sentimento bom. Porque as lembranças boas a gente costuma esquecer. As coisas de bom que as pessoas nos fazem, muitas vezes a gente não se ajoelha para agradecer a Deus quando a gente recebe uma coisa boa.
Mas quando o bicho pega, a gente ajoelha e pede. E quando a gente fala sobre o perdão, a gente precisa lembrar também do auto-perdão, porque muitas vezes nós somos os piores credores de nós mesmos. E a gente tendo essa consciência de que o sentimento está lá, que eu preciso aprender com ele, a única coisa que eu preciso mudar é o meu sentimento com aquilo, eu saio do lugar do credor acusador, que ele vai lá para falar para o outro, não, porque tu vai me pagar. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém dizer isso? Tu vai me pagar, não me interessa como tu vai me pagar. E parece uma sentença, não é? O sentimento que dá quando a pessoa fala assim, ele vai me pagar, ou eu vou ver ele pagar. Vocês notam como o pagar encaixa perfeitamente nisso? E se a gente olhasse, se Deus dissesse cada bobagem que a gente faz, Deus dissesse pra gente, tu vai me pagar. Olha, a gente tá ruim. Mas a gente tava ruim num grau. A gente tava ruim num nível. Porque a gente sabe que por melhores que a gente tente caminhar, que a gente tente seguir, a gente sempre vai magoar alguém. Mesmo que a gente não tenha a menor das intenções. Às vezes uma palavra maldita, um sorriso dado na hora errada, ou a falta dele. Todas essas coisas podem ser interpretadas por uma pessoa que, para aquela pessoa, aquilo ali pode ser uma dívida. E a gente nem sabe que está devendo. Então, quando a gente pensar sobre perdão, não vamos confundir com amnésia. E vamos parar de dar desculpa do eu não consigo esquecer para falar eu não consigo perdoar. Porque, como eu falei da primeira vez, quando a gente admite que o problema existe, a gente já está um passo à frente para resolver ele. Obrigada, Jorge. Como é que eu fui no tempo aí que eu... consegui. Mais uma vez grato, Amanda. Excelente. Realmente, alguns dizem que perdoar é esquecer, e em verdade jamais esquecemos. As nossas experiências, elas ficam grafadas em nós, algumas até profundamente. É preciso o trabalho consciente para então fazermos uma ressignificação e também a gratidão pela experiência vivida, pelo aprendizado. Bom, sigamos então, e agora você, Fernanda, mais 5 minutos para que possas ampliar tuas considerações. Fique à vontade. Bem importante essa questão que a Amanda nos contou aqui, nos falou, né, Arivelton, em relação que perdoar não é amnésia. Gostei disso porque me lembrou a questão de quando nós temos assim umas, assim, não uns atritos, vamos dizer umas energias que não se combinam, né? Às vezes nós olhamos para uma pessoa ou chegamos perto e sentimos alguma coisa meio desagradável, né? Por quê? Porque aquela energia nós já conhecemos de outros momentos. Aquele perispírito, o meu perispírito, a minha energia, eu espírito, ele espírito, nós já nos encontramos por aí. Então, parece que nós não nos conhecemos porque agora, nessa reencarnação, nós não nos conhecemos, vamos dizer assim, né, por causa do véu do esquecimento, mas fica aquilo gravado em nós, aquela questão mal resolvida. Dentro deste capítulo, deste capítulo aqui dessa parábola do livro, né, Parábolas do Caibar,
Outra questão que é muito premente, além do perdão, é a compaixão. Um dos temas grandes desta parábola é a compaixão. Por quê? Porque está dizendo já no título, né, que o credor é incompassivo. Que é isso? Que ele não é compassivo, que ele não tem compaixão, que ele não fica no lugar do outro, que ele não entende o sofrimento do outro. Então, quando esse credor, que é o Pai, que é Deus, que são as leis nossas naturais, regidas pelo nosso Criador, mas que essas leis estão dentro de nós e elas vão nos emoldurando, e ali, quando esse credor escuta que ele quer ser vendido, que ele quer dar seus bens em troca dessa questão mal resolvida, ele ali naquele momento, ele entendeu que ele tem que mudar. Ele entendeu. E esse credor, essa lei divina, o Criador, entende, sentiu, que ele sentiu realmente dentro do coração dele que ele queria uma mudança. Por isso que existe, né, essa questão da misericórdia divina, né? Vamos deixar, tu entendeste a lição, vamos continuar a caminhada de aprendizado íntimo, de aprendizado com o outro, com a convivência com o outro. Só que logo em seguida ele reconhece o outro que ele está devendo e ele se toma, porque ele não quer que ninguém deva para ele. Mas o dever não é o dinheiro, é aquela inquietação do outro para com ele, o desconforto. Porque aqui nessa parábola, por mais que seja perdoar, não é aquele perdoar de ódio, de raiva, de inimizades, não, é de uma conciliação uma convivência meio conturbada ali, não chega a ser um ódio de inimigo, mas pode se tornar. É assim que as coisas andam. Como a Amanda falou ali, né? Tu tá me devendo, eu quero. Mas o tu tá me devendo, eu quero, são sentimentos que não são acolhidos. Que nós podemos aí reverter para o sentimento que não é acolhido, porque eu não sou desejado para o outro não me deseja e eu quero a força aquilo ali. Eu quero a força, porque eu preciso, então tu tem que me dar. E o outro, não, só um pouquinho, espera um pouquinho, é no meu tempo, eu não posso te dar agora, eu vou depois, não, mas eu quero agora. E esse quero agora é o incompassivo, não se colocou no lugar do outro e também não se encheu de compaixão daquele sentimento frágil do outro, porque todos nós temos o sentimento frágil. Passo de novo a nossa conversa para Amanda, né, com a Arivelto, para nós continuarmos essa conversa, para dar o fechamento dessa questão. Obrigada. Gratidão, Fernanda, muito verdadeiro. Nossos desafetos de hoje, de alguma forma, já tiveram algum tipo de relação conosco, ou mesmo a falta de sintonia que ocorre, ela pode ter simplesmente o propósito de aprendizado para nós, para que nos melhoramos, observando essas distonias que ocorrem nas relações humanas. Muito bom. Muito bem, caros internautas, finalizamos assim o nosso segundo bloco. E apenas lembrando os que tiverem interesse, estamos utilizando como obra de referência básica ao nosso programa a singela obra Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel,
disponível para download gratuitamente em PDF na internet ou pode ainda ser adquirido no site de sua editora, o Clarim. Vamos para o terceiro e último bloco, onde ambas farão suas considerações finais. É com você, Amanda, sua conclusão, por favor. Bom, então, para finalizar, assim, eu queria primeiro lembrar do que a Fernanda estava falando, né, sobre como são os sentimentos. E uma coisa que me aconteceu hoje é que eu tenho um afilhado de 3 anos e ele está aprendendo a lidar com alguns sentimentos. E hoje ele estava aprendendo a lidar com a raiva. E aí ele começou a ficar com raiva dos brinquedos dele. Porque ele estava brincando e aí ele acabava se machucando com a brincadeira. E aí ele ficava com raiva dos brinquedos, jogava o brinquedo no chão e dizia que não queria mais brincar. Aí eu falei pra ele, o brinquedo vai continuar aí, a única coisa que tu pode mudar é a forma que tu vai lidar com ele. O brinquedo vai continuar existindo mesmo que tu esteja com raiva. A única pessoa que tá perdendo é tu. Porque tu tá deixando de brincar, tu tá sentado, tá tudo bem tu sentir raiva, tá tudo bem tu ter esse sentimento. Tu só precisa aprender a lidar com ele. E o perdão, eu vejo muitas vezes as pessoas usarem como, eu perdoo porque eu sou muito bom, porque eu sou muito caridoso. Meu anjo, tu não tá fazendo favor para ninguém quando tu perdoa. O favor que tu tá fazendo é para ti. Porque o teu sentimento com o outro, teu sentimento de raiva, mágoa, todos esses sentimentos, quem sente é tu. Então, quando tu perdoa outra pessoa, tu não está fazendo favor nenhum para ninguém. O favor é para ti. É o teu espírito que está evoluindo. Para de pensar como isso sendo uma coisa para o outro. Eu sou muito caridoso, mas o sentimento está lá. A raiva continua lá. Aquele sentimento continua pegando forte. Mas eu digo que eu perdoei. Sente o perdão, que quando tu sente o perdão a primeira vez, tu entende que não é pelo outro. O bem que tu tá fazendo não é pro outro. O perdão faz bem para quem perdoa. Quem é perdoado, se ele sente culpa, se ele não sente culpa, se ele vai fazer alguma coisa para resolver, se ele não vai, isso é problema dele. Isso é uma questão dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Como credor, e a gente sabe que aqui a gente não está falando em valores monetários, porque a gente sabe que se uma pessoa pobre empresta um pouco do seu dinheiro para outra pessoa pobre, aquela pessoa pobre não paga, aquela pessoa que tinha pouco, ela vai continuar pobre, né? Então a gente sabe que quando Jesus falou isso, ele não estava falando de valores monetários. Ele estava falando daquilo que todo mundo tem em abundância e que todo mundo tem para dar e que não vai fazer falta, que é amor, que são sentimentos bons, que é alegria, que é amor, que é caridade, e que essa caridade não é para o outro. Essa caridade é para nós. É a nossa caridade conosco mesmo. Quando a gente perdoa, a gente que para de sentir raiva, a gente que para de sentir mágoa, tristeza, esses sentimentos param de doer em nós e eles viram aprendizado. Porque perdão não é amnésia. Então, a gente não é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A gente sabe que a gente tem motivos para pedir perdão sempre para alguém, nem que seja para nós mesmos. Então, esse perdão, esse favor que a gente está fazendo, não é para outra pessoa, é para nós. Obrigada, Felton. Boa noite a todos.
Gratidão, querida Amanda, por mais uma participação em nosso programa, nessa interessante série do projeto Parábolas de Jesus. Sem dúvida, nossos sentimentos são tesouros que podem nos elevar à senda evolutiva e devemos aprender a lidar com eles. Excelentes argumentos finais, parabéns. E agora você, Fernanda, sua conclusão, por favor. Não é amnésia. Mas o bom é lembrar quando se perdoa, né? É ótimo lembrar quando passou aquele sentimento ruim, aquela energia negativa, aquela coisa que pesava no meu coração. É importante. E relembrando o nosso personagem dessa parábola, que também pode ser, né, com certeza somos nós, quando essa pessoa interpela o outro, não tem uma igualdade aí, vocês percebem? Porque como é que ele pode ser beneficiado e o outro não ter o benefício? E quem somos nós para não dar o benefício? Lei de igualdade. O que é para mim, eu desejo para o outro. Amor ao próximo, amar aos outros, né? Como eu amo a mim mesmo, amar para ser amado. E dentro dessa perspectiva, perceber o quanto que ainda nós estamos engessados, porque como ele não entende o outro e deseja e quer do outro aquilo que ele não pode dar naquele momento, nós também muitas vezes somos assim. Nós queremos para agora, para ontem. E queremos que as pessoas resolvam as nossas coisas do agora e do outro. E queremos mais, inclusive. Nós queremos que as pessoas adivinhem o que nós queremos. E que façam aquilo que nós nem estamos... Nós queremos ser surpreendidos. Nós queremos ser surpreendidos. Esta é a grande questão. E uma outra grande questão é quem não perdoa, quem fica nesse emaranhado desses sentimentos negativos, não tem tempo para ser feliz. Que esse é o grande fundamento nosso. Quando cada vez que nós reencarnamos, não é para sermos infelizes, para ficarmos enxovalhados no sofrimento, porque aqui ninguém faz apologia ao sofrimento. Nós entendemos que o sofrimento muitas vezes é uma ferramenta para alavancar, não é para baixar, é para alavancar o autoconhecimento e a ajuda ao próximo, porque não adianta eu ser super intelectual, me achar o máximo, se eu não estendo a mão para o outro. Quer dizer, é aquela história das asas, né? A asa da intelectualidade está mais alta e maior do que a da moral, do sentimento, do coração, da entrega, porque esse sentimento é entrega total. E dentro de um fechamento, eu falo a respeito do livro da Joana de Ângeles, que é Rumos Libertadores, que eu adoro, sempre penso nele muito para falar dessas coisas, no item 24 do Perdoarás, e aqui ela fala de vários desprendimentos de querer entender o outro. Aí ela fala do perdoar a injúria. Mas quem é que está te injuriando, ou tu estás injuriando? Porque nós precisamos lembrar que aquele que nos incomoda, aquele é muito precioso para nós. Porque aquele que não nos incomoda, a gente não está nem aí, nós não estamos nem aí, nós nem enxergamos aquela pessoa. Não, o que incomoda é o que nos interessa. No fundo dos nossos corações, é aquele que nos interessa. Então,
Perdoarás a injúria, compreendendo que aquele que te calunia padece de desequilíbrios que ignoras, porque nós ignoramos. Nós nos injuriamos, nós nos colocamos para baixo, e não é uma questão de superioridade, não, nós temos baixa estima. Perdoarás a ingratidão dos amigos, não é ingratidão dos inimigos. Quem é que tem ingratidão dos inimigos? Ninguém, é só dos amigos. Tendo em vista que o ingrato é alguém a um passo de desorganização emocional. Está desorganizado, eu também estou desorganizada, todo mundo está desorganizado, não vai dar boa coisa nesse relacionamento. Não vai dar. Alguém tem que tomar rédea. Aí que vem a questão, né, da parábola. Ó, o que está acontecendo? Não, mas eu te pago depois, então tá, tu me paga depois, eu estou te entendendo. A gente vai conversando. Perdoarás o invejoso. Mas quem é o invejoso? Geralmente está bem pertinho da gente, ou a gente está bem pertinho daquele que a gente inveja. E aí eu sempre digo que a inveja é a arma dos incompetentes, porque a pessoa é competente, ela poderia fazer também. Porque existe, né, aquela inveja branca, nunca vi, não entendo isso. Inveja branca, inveja preta, o que é isso? Não é. Inveja, ponto. Tanto que é um pecado capital, a inveja é um pecado capital, né? A humanidade tem de sobra, a gente tem que tirar esses lixinhos da humanidade aí correndo. Perdoarás o invejoso, não te permitindo sintonias com as suas insinuações malévolas, já que ele é inimigo de si próprio. Tá, mas então, eu me associo às insinuações malévolas, se eu me ensaio nessa esfera, é porque eu tenho também um quê de malvadinha, malvadeza dentro, né? Porque os afins se atraem. Então, para o fechamento, eu queria dizer que quem não perdoa, quem não se permite uma conciliação, nunca está em paz. Não está. Porque está sempre arrastando uma corrente, arrastando dores, sentimentos negativos, energias desqualificadas, e não tem tempo para ver a beleza da vida, a beleza do seu crescimento espiritual, individual e nem do coletivo. Deixo um grande beijo a todos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Beijo, Amanda, beijo, Arivelto, um grande beijo no coração dos internautas queridos. Até a próxima. Grato, querida amiga Fernanda. Também muito boa finalização. Ótima lembrança da obra de Joana de Ângeles e que recomendamos a todos. Parabéns. Bem, amigos internautas, chegamos ao final e mais uma vez convido a todos para, em conjunto, elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais por terem estado conosco, orientando-nos, intuindo-nos durante todo este programa. E a ti, mestre amado e amigo Jesus, gratidão por legar à humanidade esses belos ensinamentos em singelas parábolas. E vocês, queridos internautas, gratidão por terem nos acompanhado em mais um programa, O Espiritismo Esclarece, com este projeto que tanto nos gratifica. Convido a todos que registrem nos comentários seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscrevam-se em nosso canal, compartilhem nossos programas com seus amigos, você poderá estar ajudando alguém a sanar uma dúvida. Vocês também podem acessar o nosso canal apontando seu celular para o QR Code aqui abaixo à direita.
Bem, então até o próximo sábado com uma nova dupla, uma nova parábola. Um grande abraço. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.